Quem acompanha as notícias de MMA com certeza viu que houve um certo desentendimento entre o repórter Ariel Helwani e o brasileiro Gilbert Durinho. E isso aconteceu porque o Ariel Helwani, um dos mais respeitados repórteres do mundo do MMA, não concorda que o Gilbert Durinho mereça a chance pelo cinturão. Ele acredita que o Leon Edwards, que é o terceiro do ranking, deveria merecer esse title shot à frente do Durinho. O Durinho, obviamente, não gostou, né, do que o Helwani falou e postou no Twitter, deu meio que aquela alfinetada no repórter. Mas ainda assim fica aquele questionamento, será mesmo que o Leon Edwards merece mais do que o Durinho esse title shot? Para começar essa discussão, eu resolvi pegar os cartéis dos dois lutadores. E primeiramente vamos ver aqui do Durinho. O Gilbert Durinho, no peso leve, ele venceu Oliver Albi Mercy e Mike Davis, aí subiu de categoria, e venceu Alexei Kunchenko, Gunnar Nelson, nocauteou Demian Maia, foi o segundo na história a nocautear Demian Maia, e por último, a vitória mais importante da carreira do Durinho, que foi aquela performance dominante contra o Tyron Woodley, que foi o que rendeu a ele o title shot. Já no Leon Edwards, temos aqui uma sequência de 8 vitórias, ou seja, no meio médio o Edwards tem o dobro da sequência de vitórias do Durinho, e ele venceu Dominic Waters, Albert Tumenov, Vicente Luque, Brian Barbarena, Peter Sobota, Donald Cerrone, Gunnar Nelson e Rafael dos Anjos, que foi a última luta dele. Antes dessa sequência de 8 vitórias, o Leon Edwards ele venceu também o Seth Basinski e o Pael Paulak, só que aí ele acabou sendo derrotado pelo Kamaru Usman, que é o atual campeão. E diz o Kamaru Usman que o Leon Edwards foi o adversário mais difícil de sua carreira, até hoje. Então nessa rápida comparação a gente pode ver que os dois com certeza merecem sim um title shot. O nome mais importante batido aqui foi o Woodley, que foi pelo Durinho, sendo que o Leon Edwards ele tem uma sequência muito maior e principalmente na categoria. Então, na minha opinião, os dois com certeza merecem, mas para mim o Leon Edwards é o verdadeiro merecedor desse title shot. A sequência dele é o dobro do Durinho, são 8 vitórias em sequência. Se eu não me engano, está no top 10 das maiores sequências de vitórias atuais do UFC em atividade. Fora que já tem aquele backstory preparado, né? O Leon foi o adversário mais duro do Usman, então já tem meio que aquela historinha, sabe? Mas então, já que o resumo do Edwards é melhor, tem já esse backstory preparado, por que então ele não foi direto? Por que então o Durinho assumiu o lugar dele? Na minha opinião, foram 2 pontos que fizeram com que o Durinho pulasse na frente do Edwards. O primeiro é o momento, né? A gente está vivendo uma pandemia, uma das maiores crises de saúde da história. A vida do lutador, com certeza, não está fácil, né? Muitos lutadores não estão conseguindo atuar no octógono e o Leon Edwards acabou sendo comprometido também. Ele ia enfrentar o Tyron Woodley no lugar do Durinho, só que aí bloquearam os aeroportos lá na Inglaterra e ele acabou ficando preso por lá. Não conseguiu viajar. E o Gilbert Burns, que estava disponível, conseguia viajar, acabou entrando no lugar e o nome dele ficou em alta, né? Ele estava atuando, ele lutou já 2 vezes esse ano, ou foi 3, agora não estou muito bem lembrado. Então o nome dele estava muito mais em alta do que o Leon Edwards, que acabou ficando preso, acabou sendo comprometido pela pandemia. Só que para mim o principal motivo para o Leon Edwards ter sido jogado para trás é porque simplesmente o cara não tem carisma nenhum. Sim, ele simplesmente não sabe se vender no MMA atual. E assim, você não precisa xingar todo mundo, como faz o Colby Covington e o Conor McGregor, mas você tem que saber vender a sua imagem. Você tem que ter um certo carisma entre os fãs. Postar vídeo treinando, interagir nas redes sociais com seus seguidores, coisa que o Leon Edwards não faz. E quando faz, não faz da maneira muito certa. E o que isso implica? Acontece que ele não tem muitos fãs, muitos seguidores, e com isso ele acaba tendo menos apoio do que o Gilbert Durinho, por exemplo. A situação dele lembra bastante a do Gegard Mousasi, que o Mousasi tinha aquela grande sequência de vitórias, estava perto do title shot, só que ele não era carismático e por isso ele acabou sendo jogado para trás de novo, até que saiu do UFC e foi pro Bellator. E como se não bastasse essa falta de carisma, as lutas do Leon Edwards não são as mais empolgantes, né? Ele é aquele cara mais pragmático, que faz o que é necessário para vencer, né? Isso não agrada muito a torcida, nem os fãs, mas fazer o que, né? É o estilo de luta dele, ele não tá errado.
Só que, querendo ou não, esse tipo de lutador, um lutador mais pragmático, que não tem muito carisma, ele é muito difícil de vender e por causa disso ele acaba sendo jogado para trás por um cara como o Gilbert Durinho. Acontece que no MMA atual, mesmo que você seja um grande lutador, que você consiga muitas vitórias, você também precisa saber se vender. E acaba que quando a situação está muito parelha, quando os dois lutadores estão merecendo uma disputa de cinturão, acaba que o cara que vende mais fala mais alto. Na hora do impasse, a sua popularidade pode falar mais alto e você pode ganhar uma grande luta por causa disso. E se a situação do lutador é aquele que faz lutas chatas, pragmáticas, mas continua sendo bom, aí é que você realmente precisa ter carisma. Você pega aí o Georges St-Pierre, que as lutas dele eram chatíssimas, ganhou fama até de dar sono. Mas querendo ou não, ele tem um carisma muito grande, os fãs adoram ele é um cara muito presente, ele sabia se vender e não necessariamente xingando todo mundo. E aí você tem o Leon Edwards, que é um cara que tem lutas meio chatas e que também não sabe se promover, então é uma situação muito complicada. Provavelmente agora o Edwards ele vai ter que lutar mais uma vez só para garantir o title shot. Tem alguns nomes muito interessantes para ele, inclusive, que podem aumentar a popularidade dele, que é o Colby Covington e o Jorge Masvidal. Estão disponíveis lá e seriam nomes que com certeza iam garantir para ele o title shot direto. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês concordam com a minha opinião? Deixa aí nos comentários o que é que você acha. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Muito obrigado, galera, e até mais.